Vamos ler então o que está em Marcos capítulo 2 e no versículo de número 13, amém? Aqui no subtítulo nós estamos vendo aqui a vocação de Levi, né? A vocação de Levi. E o versículo 13 vamos ler assim, ó, acharam? Vamos ler assim: e tornou a sair para o mar, aqui está falando de Jesus, né? E Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, amém? Ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Se o Davi colocar aqui na tradução de hoje, a gente vai talvez ter um nome diferente em relação à alfândega. Vamos ver, ó. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Então quer dizer que, na tradução que eu li para você aqui da minha Bíblia, Jesus chama o Levi, que é filho de Alfeu, que estava sentado na alfândega, e que na verdade a alfândega era um lugar de coletar os impostos. Esse homem chamado Levi em hebreu, para os judeus, mas na verdade o nome dele é Mateus Levi, e a gente vai ver isso depois, mas acompanhe comigo no versículo 15 agora. E aconteceu que estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham o seguido. Amém? Quem é que acredita que Deus ele vai falar conosco hoje? Feche os olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos te glorificar e exaltar o teu nome. Senhor querido, neste momento, muitas são as pessoas, inclusive aqui na Resgate Salvação, através do rádio, das mídias sociais, como também através da TV. Tem gente nos assistindo agora, e eu peço que o Senhor venha falar com cada uma dessas pessoas para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus, amém? Aplauda bem forte ao nome do Senhor, glória a Deus. Senta no seu lugar aí um pouquinho. Nós estamos no propósito de oração Deus de Milagres em minha casa, em minha família, e cada domingo a gente fala sobre Jesus entrando nas casas do povo. Cada domingo a gente fala de um caso. Só que agora o caso é diferente. Agora o caso é diferente, é parecido com o caso de Zaqueu. As outras pessoas convidavam Jesus para entrar em casa, mas Zaqueu, o próprio Jesus, se convidou a entrar em casa. Jesus disse o que para Zaqueu, você lembra? Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Então Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu, e entra na casa de Zaqueu e faz uma grande bênção acontecer lá, que salva tanto a Zaqueu, como toda a família de Zaqueu. Zaqueu também era um dos publicanos e cobradores de impostos. Só que Jesus agora está passando pela alfândega, próximo à coletoria, né? Onde estavam ali os coletores de impostos, e ele passa e ele vê um homem chamado Levi, que ao mesmo tempo tem o nome de Mateus. Se você for lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e no versículo 9 também, você vai ver a mesma descrição. E aí, o sobretítulo está como a vocação de Mateus, que está escrito assim, ó: e Jesus passando adiante dali, estou em Mateus 9, verso 9, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, Jesus disse assim para o Mateus, ou para o Levi: me segue. Só que Jesus está indo, a multidão está indo atrás,
E o Mateus, ou como queira, Levi, também está seguindo a Jesus, porque Jesus só disse assim, o fulano, Mateus, me segue. E o Mateus largou lá o posto de cobrador de impostos ali, largou o posto e foi seguir Jesus, junto com a multidão que estava. Só que aí a palavra já nos mostra que Jesus já está dentro da casa de Mateus. Em seguida, no versículo 10, está dizendo: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quer dizer que Jesus pede para o Mateus: Mateus, me segue. Aí Jesus está indo, Mateus está seguindo, a multidão está seguindo, e aí Jesus para bem de frente da casa de Mateus e diz: vamos entrar? Vai ser hoje aqui. Eu vou jantar na tua casa. Como eu quero que Jesus faça isso na sua casa. Como eu quero que Jesus, Ele mesmo se convide dizendo: hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje eu estou entrando na tua casa. Hoje o jantar é contigo. Hoje a bênção é com você. Olha que coisa linda. E quem não gostaria de ter Jesus em casa? Quem não gostaria de ter Jesus dentro de casa? Todos nós gostaríamos disso, e eu profetizo que Ele de fato entre na tua casa, lá nos teus familiares, e opere uma grande bênção, primeiramente de salvação naquela pessoa, de salvação na tua família. Agora, acompanhando a história, nós vemos no versículo de número 11 o seguinte, e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Estão criticando Jesus, por quê? Porque Jesus entrou na casa de um homem que é coletor de impostos, que para os judeus, escute isso, os coletores de impostos eram pessoas de má fama. Veja o caso de Zaqueu, que era um publicano, que não era judeu também, assim como Mateus. Ou seja, eles eram publicanos, coletores de impostos, e traziam consigo, o quê? Uma má fama, porque defraudavam o povo. E aí Jesus passa por esse homem chamado Mateus, traz ele para a própria casa do Mateus e quer entrar na casa dele e salvar o Mateus, salvar aquela casa, embora esse coletor de impostos também carregava consigo uma má fama. Quem aqui já percebeu que tem gente na tua casa que é só a misericórdia de Deus? Levanta a mão que eu quero conhecer. Quem tem alguém na família que é só misericórdia? Oi, é só na minha? Tem alguém na tua família que você olha e fala assim: meu Deus, faz uma obra nesse sujeito, faz uma obra nessa pessoa, meu pai, misericórdia. E tem gente que olha e diz que não tem jeito. Tem gente que aponta o dedo e diz: não tem jeito. Aquele ali não tem jeito. Olha aqui para mim. Teve jeito para mim. Teve jeito para você. Quem que você era mesmo? Lembra um pouquinho do seu passado? Quem você era? Eu era muito. Olha, pastor, olha. Não, irmão, não começa. Não começa. E não adianta você querer se pintar de bonzinho, porque você não foi e nem é. Se não é a graça de Deus na nossa vida, porque a graça de Deus é quem nos freia, viu? É a graça de Deus que nos breca. É o poder de Deus que nos freia. Porque se deixar, se não for a graça de Deus, de fato vai aflorar o sentimento humano.
Quantas pessoas viram nessa guerra aí? Crianças sendo degoladas, crianças sendo mortas, mulheres sendo estupradas. E que um pai, vendo seu filho sendo degolado, que sentimento seria esse? Por mais que ele seja um cristão, se não é a graça de Deus o frear, ele comete uma besteira. Ele comete outra atrocidade. Se não é a graça de Deus o frear. Lembro-me de um vídeo que eu vi, de um assassino, psicopata, que estava sendo julgado nos Estados Unidos, na corte, no tribunal do júri. E o tribunal do júri composto por 7 pessoas. Depois mostraram as pessoas que estavam também no tribunal, e o homem, o réu sentado, aquele assassino sentado para ser julgado, e não foi um só assassinato, não foram vários, e aí os parentes estavam também no julgamento, e os parentes tinham a palavra para poder falar e conversar com aquele assassino. Teve mãe, teve pai, que olhou para ele e xingou ele, e falou coisas horríveis para ele, e disse assim: se eu pudesse eu matava você, porque você arruinou a minha vida, você matou o meu filho. Olha o sentimento, está vendo? Mas teve um que disse assim: o sentimento que eu tenho hoje é de fazer algo contra a tua vida. Porém, você está me forçando a fazer a coisa mais difícil que o Evangelho me propõe. Você está me forçando a te perdoar. Eu sou cristão. No outro tempo, eu faria com você o que você fez com meu filho ou pior. Mas hoje, não é a minha natureza, mas é o Evangelho que me coloca diante de você agora e me força a te perdoar. Você está perdoado. Quando ele disse isso, aquele homem que estava ali, o psicopata, começou a chorar. Veja que o perdão ele faz. Entenda que o perdão anda lado a lado com o amor. É ou não é? Então, não é que aquele homem é bom, não. Porque ele mesmo disse: o meu sentimento é fazer com você coisa pior do que você fez com meu filho. Só que o Evangelho, no qual o Deus que eu sirvo me disse que eu devo te perdoar. Olha que coisa, hein? Então, quem um dia foi você? E se teve jeito para mim, se teve jeito para você, não vai ter jeito para aquela pessoa da tua família que você está pensando nela aí agora? Claro que tem, lógico que tem, tem jeito. Jesus está entrando na casa de um homem pecador, está à mesa com pessoas pecadoras, e ele está dizendo, porque os judeus estão dizendo, ele está sentado na mesa com homens pecadores, está sentado à mesa com gente que não presta. Olha lá, ele está na casa, ele já está na casa de um pecador. Glória a Deus, ele também sentou à mesa com Zaqueu, com outro pecador. Ele também sentou à mesa com muitos outros publicanos. Ele também falava com as prostitutas. Ele também curava os doentes. Ou seja, Jesus está dizendo, olha no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: não necessitam de médicos aqueles que já estão curados, mas sim os doentes. Continua.
Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O que Jesus está tentando fazer na casa daquele homem? Tentando colocar a palavra dentro dele, para que esse homem se arrependa, para que haja o quê? O arrependimento. Se você for olhar comigo em Isaías 55, versículo 6, dá uma olhada lá no que diz o profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6. Olha o que diz, põe na tela aí, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Versículo 7, olha lá. Deus dizendo, ó, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. O que Deus está falando? Deixe o ímpio o caminho, ou seja, o seu caminho maligno, e os seus pensamentos, e se converta. Deus está dando uma ideia aqui do que, olha, eu tenho para você a salvação, eu tenho para você o caminho da salvação, eu tenho para você que você vai entrar no reino dos céus, e vai encontrar com teu Deus, face a face, você o verá, face a face, mas tem uma condição. Qual é a condição? Deixe o seu caminho maligno e os seus pensamentos também, e se converta ao Senhor. E ainda coloca Senhor com letra maiúscula, e se converta ao Senhor. Não é qualquer Senhor, é o Senhor do céu e da terra, é o Todo-Poderoso. Se converta a Ele. Detalhe importante, quando fala de conversão é mudança. Quando fala de conversão é para mudar. Por exemplo, faça a conversão à direita. O que está dizendo? Vire à direita. Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança. Diga bem forte assim: Deus quer mudança. Ei, e na vida de um cristão até o seu falar tem que mudar. Até a sua maneira de falar tem que mudar. Pastor, por quê? Porque Deus não se agrada de palavras torpes. Até o seu vocabulário tem que mudar. Ou não? Tem que mudar. Porque aí vai ficando diferente. Nós não cremos em imagem de escultura. Por quê, pastor? Porque lá em Salmo 115, ele vai colocar na tela, lá em Salmo 115, e na Bíblia Católica, quem estiver me acompanhando pela TV ou pelas mídias sociais, na Bíblia Católica é o Salmo 114, se eu não me engano, e na nossa é o 115. O Salmo 115, olha lá o que diz, por que eu estou te falando isso? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Continua. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Quem crê que Deus está no céu? Pois é, mas os ídolos deles, do povo, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Esses ídolos, essas imagens de escultura, elas têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. O que mais? Tem ouvidos, mas não ouvem. O nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a essas imagens os que os fazem e todos os que neles confiam. Então, nós não temos o costume de crer em imagens,
Porque a imagem, ela tem olho, mas ela não vê. Ela tem boca, mas ela não fala. Ela tem pés, elas não andam, e tem mãos e não apalpam. Elas têm ouvido, mas não ouvem. Tornem-se semelhantes às imagens os que os fazem e todos que neles confiam. Então, eu não quero ser cego. Eu não quero ser surdo. Eu não quero ter pés e não andar espiritualmente. Porque se eu passar a crer na imagem, eu vou ser cego assim como ela é. Serei surdo assim como ela também é. Eu serei paralítico espiritualmente assim como ela também é. Então nós não cremos nisso. E quando uma pessoa ela se converte ao Senhor, ela compreende que a imagem, a escultura, isso tudo não vai adiantar nada na vida dela. Quem vai fazer todas as coisas foi aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele continua vivo, está sentado à destra do Pai, e quando a trombeta tocar, é ele quem vai vir buscar a mim e a você no arrebatamento. Esse é vivo, ele continua vivo. Então, se Jesus fala, e Deus até diz que tem que ter conversão, o meu vocabulário tem que mudar também. Porque eu já fui alguém católico. Quem já foi aqui também? Então, se você já foi católico, acontece algum problema, a pessoa, minha nossa Senhora. Não, isso aí tem que mudar. Deu um trovão, Santa Bárbara. É ou não é? E ela tem isso fica no vocabulário dela. Teve um pastor que fez uma pesquisa na igreja. Eu acho que eu vou fazer essa pesquisa, viu? Eu vou pedir para os meninos anotarem, sem querer, só anota, e ver quantas pessoas, e um pastor fez essa pesquisa, pegou o pastor auxiliar dele, e falou, vai na igreja, começa a conversar com o público, com o povo, e vê na igreja quem é que fala, minha Nossa Senhora, né? Nossa Mãe, quem é que tem ainda essas falas? E aí o auxiliar foi conversando com um, com o outro, tal. Aí de repente chegou em a pessoa contou um caso, né? E a pessoa, minha Nossa Senhora, e foi lá e anotou. Anotou o nome da pessoa, a hora. Aí foi em outro, conversa daqui, conversa dali, e não sei o que, minha Nossa Senhora. Aí foi lá e anotou outro. Aí chegou na mesa do pastor, falou, pastor, olha, terrível, hein, pastor? Ainda bem que o senhor mandou fazer essa pesquisa, hein? E aí? Você anotou? Anotei, pastor, anotei. 120 pessoas na igreja ainda tem o costume de falar minha Nossa Senhora. Eu, pastor, minha Nossa Senhora, mas tudo isso? Até o pastor? Coitado. Então, esse vocabulário precisa mudar. Tem que mudar. Aí o cristão, aquele que é de Deus, diz a palavra, e ele vai colocar na tela, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe seria o que, pessoal? É a pessoa falar besteira, é a pessoa fala palavrão, não é isso? É o que está dizendo na palavra. E eles vão colocar na tela isso aí porque é bíblico. E aí o Senhor está dizendo, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Deixe a sua vida antiga para trás, para que você possa seguir em frente, sendo de fato alguém convertido. Não saia, está lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, hoje ser cristão
É um negócio que está banalizado. Você vê pessoas no altar da igreja com palavras torpes. Você vê pregadores no altar falando palavrão. Eu não vou colocar aqui, porque é antiético, mas é só você procurar. Você vai na internet, você vê. Pessoas que se dizem pastores, missionários ou missionárias, que no altar da igreja falam palavrão. Como isso? Isso não pode acontecer. Ou melhor dizendo, acredito que deve acontecer porque estamos chegando aos últimos dias. Mas que isso não seja o teu costume. Que não seja o meu costume. De falar palavras torpes, palavrões, besteira. Pois a Bíblia condena isso aí. Por isso que o Senhor está dizendo, e aí a gente volta lá para Isaías 55, versículo 7, que o Senhor está dizendo que é o quê? Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Só que tem um detalhe importante, pastor, como é que eu consigo me libertar disso? Como que eu consigo me converter e me libertar dessas tais coisas? Entenda que os discípulos andavam com Jesus, estavam com Jesus, ouviam Jesus o tempo todo, e inclusive Pedro, quando Pedro estava acompanhando Jesus ser preso, que Jesus subiu o Getsêmani, e ele desce preso, ele vai ser apresentado para Anás e Caifás, vai passar por 7 julgamentos da noite de quinta para sexta, e aí Pedro, quando vê que Jesus está indo preso, ele vai seguindo Jesus e vai se escondendo atrás daqui, atrás dali, até que uma pessoa olha para ele e diz, você é um deles, eu estou te conhecendo, você é um deles. Ele olha e diz, eu não sou não. E continua seguindo ali. Aí de repente uma outra pessoa chega e diz assim, é você sim, você é um deles. E ele nega a segunda vez. E na terceira vez a pessoa ainda diz o seguinte, olha o detalhe importante, presta atenção, você é um deles porque a tua fala te denuncia. Você fala igualzinho a ele. Você é sim um deles, porque você fala, a sua dicção, você fala igualzinho a Jesus. A tua fala te denuncia. Então entenda que a nossa fala, ela tem que ser peculiar, para que as pessoas, quando olhem para você e eu conversando, diga o quê? Eles são diferentes. Deve ser crente. Alô, tem alguém vivo, hein? A tua fala tem que denunciar quem você é. E de fato, irmãos, tanto de um lado como do outro, a fala denuncia. Tanto do lado bom, como do lado ruim. Não é isso? A fala denuncia. Então, o que o Senhor está dizendo? Deixe o caminho ruim, né? O ímpio caminho, deixa o seu caminho, né? O ímpio deixa o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Pastor, e como é que eu consigo fazer isso? Diz a palavra que as más conversações corrompem os bons costumes. Me diga com quem tu andas. Me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Não é isso? A minha mãe dizia isso. Olha com quem você anda, viu? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que Paulo diz agora, ó. 1 Coríntios 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações
corrompem os bons costumes. Você até é de Deus, dá um glória a Deus aí. Que maravilha, você é de Deus. Mas de tanto você conversar com aquela pessoa no seu serviço, você está começando a ficar igual a ele. E glória a Deus se essa pessoa for crente. Ô pastor, é crente, glória a Deus, a fala dele denuncia quem ele é, ou seja, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e eu tenho prazer em conversar com aquela pessoa, pois eu até aprendo. Oh, que maravilha. Mas você chega para o sujeito, e o sujeito chega para você e diz, e aí, qual é que é? As más conversações vão corromper os seus bons costumes. Como é que eu consigo, pastor, me ver livre e até o meu falar seja diferente? Quando você entende que precisa se converter dos maus caminhos e que existem certas pessoas que não podem estar no seu rol de amizades. Existem pessoas que você tem que dar uma, como é que eu posso dizer aqui? Uma lapidada. É ou não é? Porque, peraí, pastor, mas Jesus, o senhor mesmo está dizendo que ele andava com pecadores. Sim, mas qual era o intuito? Eu vou salvar esse pecador. Eu não vou me aliar a ele. E nem vou ser como ele é. Porque senão sentaria o Senhor Jesus na roda dos e faria o que o escarnecedor estava fazendo. O meu intuito é o quê? É converter esse homem para ele mudar. Ao invés de ele me influenciar, eu vou influenciá-lo. De tanto ele andar comigo, ele vai ser um dos meus discípulos, inclusive vai escrever até o Evangelho de Mateus. Ou seja, Jesus influenciou e o trouxe. E quando é para isso, glória a Deus. E quando não é? Aí ao invés da pessoa influenciar, ela mesma é influenciada pelo maligno e pelo mundo. Então cuidado com isso aí. Por isso que lá em Ezequiel 18, versículo 20, olha o que diz lá. Cuidado com isso. Olha lá, Ezequiel, capítulo de número 18 e o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. É Deus falando. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, se a pessoa, a alma que peca, ela morre, e ela assume os pecados e a consequência dos seus erros. Mas, versículo 21, mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Ó como tem jeito. Olha como tem jeito. É a pessoa se arrepender do caminho que está andando, se arrepender da vida que está levando, entender que a vida que está levando vai levar ela ao buraco, à perdição, à maldição, à condenação, e ela mesma entender isso, e se converter dos maus caminhos, entregar-se a Jesus Cristo como único Salvador, descer as águas do batismo, aí esta alma viverá e não morrerá. Entenda que o evangelho ele é simples. É isso aí. Ei, olha para a pessoa bonita do lado aí e diga para ela assim: essa é a receita do bolo. Amém? Irmão, essa é a receita do bolo. Está aí. Tá claro ou não? Sim ou não? A alma que pecar, essa morrerá. Está claro.
Agora, se o ímpio se converter dos seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, ou seja, cumprir a minha palavra, certamente viverá e não morrerá. Simples. Posso aprofundar um pouquinho mais? Ih, meu Deus, vamos lá. Em Joel capítulo 2, versículo 13, veja o que Deus vai falar através do profeta Joel, capítulo 2, verso 13, ó. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ih, peraí. Qual era o costume dos judeus quando eles ficavam irados? Eles rasgavam as vestes, dobravam o joelho no pó e na cinza, pegavam o pó, jogavam sobre a cabeça, em sinal de revolta. Estava revoltado. Rasgava as vestes, se ajoelhava ao chão, pegava ali a poeira, o pó, e jogava sobre a cabeça. E aí vem o nosso Deus e diz o quê? Não é para você rasgar a sua veste. Não adianta você ficar irado desse jeito aí, por causa disso, por causa daquilo. Você tem que rasgar o teu coração. Rasgue o coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus está dizendo: abra o teu coração, se converta de todo o teu coração ao Senhor. E eu não estou falando aqui apenas com aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Acredito que muita gente está me assistindo agora pelas mídias sociais, pelos canais que temos na igreja, como também assistindo pela televisão agora, e muita gente agora está nos assistindo que já é um cristão, que já frequenta uma igreja ou frequentou uma igreja, né? Mas tem muita gente agora que está nos assistindo que ainda não frequentou uma igreja, que ainda não entrou numa igreja evangélica, e que agora Deus está falando o quê? Que é não apenas para você rasgar as vestes em sinal de revolta, porque tem coisas que acontecem que nos revoltam, mas o Senhor está dizendo: ao invés de rasgar as vestes, rasgue o teu coração. E o que é rasgar? Tudo que você rasga, você abre. Deus está dizendo: abra o teu coração, para que eu consiga entrar em você, entrar no teu coração, e aí sim, se eu entrar, eu consigo mudar você, mudar a tua vida. A minha graça vai transformar você. É impressionante como Deus ele dá para nós chances, oportunidades. Mateus capítulo 3, versículo 1, vem João Batista pregando a palavra, falando do Messias, lá em Mateus 3, verso 1, olha lá, estou encerrando já. E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, o que ele está dizendo? Olha aí, arrependei-vos, se arrependam, ainda tem jeito. Você que está me assistindo, se arrependa do erro, tem jeito para você. Você que está me ouvindo aqui na igreja, se arrependa, tem jeito para você. Quantas são as pessoas que, inclusive, conversando até com o presbítero Noel, ele falando, dirigindo o caminhão e conversando comigo, e falando, tem pessoas que elas cometem erros e falhas e pecados, e ela diz assim: quer saber de uma coisa? Já está tudo perdido para mim. Tudo que eu fiz foi uma semente, foi uma semeadura. Eu semeei tanta coisa errada, fiz tanta besteira, tanta coisa errada, e eu vou colher tudo isso na minha vida. Depende. Porque se você se arrepender dos seus erros e das suas falhas, o próprio Deus vai te perdoar desses pecados, e eles serão perdoados totalmente, lançados no mar do esquecimento, e a partir dali começa uma vida nova com a pessoa. Ela vai colher bênção, não é a maldição, não, pois o arrependimento quebrou aquilo tudo. Por isso que vem o João Batista falando o quê?
Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O que ele está dizendo? Isaías falou de mim, eu sou João Batista, eu viria pregando a palavra e dizendo a vocês para se arrepender, porque o Todo-Poderoso vem, eu estou preparando o caminho para Ele. Eu estou dizendo: arrependei-vos. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha isso. Olha que coisa linda isso. O pecador chega dizendo: eu me arrependo dos meus pecados, o que devo eu fazer? Você já é batizado nas águas para nascer de novo? Não, ainda não. Então, além de você se arrepender dos pecados, vem aqui, desce na água. Para que desce aqui? Eu vou sepultar você nesta água e você vai nascer de novo. Além dos pecados perdoados, é uma nova criatura. Olha o que diz o versículo 7. E vendo ele muitos, os fariseus, os saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o que João Batista falava. Continua: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Escute isso. Produzi o quê? Frutos dignos de arrependimento. Espera aí. Vamos entender essa frase na íntegra dela. Eu encerro aqui. Olha aqui para mim. Quando você sabe que uma árvore ela deu fruto? Quando você sabe? Quando uma árvore deu fruto? Quando nasce o fruto. Amém? Ela está chegando aí, ó. Isso, está terminando. Pode sentar, fica à vontade. Quando é que a gente vê, irmãos, que a árvore deu fruto? Quando vê o fruto, quando nasce o fruto. Quando o Senhor está dizendo produzir o fruto do arrependimento, Ele está dizendo que esse arrependimento tem que ser visto. Esse fruto tem que nascer. Ele tem que aparecer. Pastor, eu pequei ontem, pastor. Misericórdia, eu pequei ontem. Mas olha, só Jesus na minha vida. Está arrependido? Estou. Quando é no outro dia? Não tem fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento começa a aparecer quando você percebe que a pessoa deixou aquela prática. Aí aparece no lugar do erro que ela cometia, começa a aparecer o quê? O fruto do arrependimento. Porque ela se arrependeu e nunca mais voltou para aquilo. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado, que confessa o seu pecado e o deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Então, produzir o fruto do arrependimento é a pessoa que cometeu o pecado, aliás, confessou o pecado, mas deixou o pecado. Ele entende que ele errou, ele entende que ele pecou, ele confessa o erro a Deus e ele deixa aquele erro. E quando ele deixa o erro, ele começa a mostrar para todos que ele se arrependeu daquilo e nunca mais voltou. E esse é o fruto do arrependimento. O fruto nasce. Nasceu um fruto de que ela se arrependeu. O fruto começou a nascer, começou a mostrar. Ou seja, a árvore, ela sem os frutos, ela é uma coisa. Quando ela começa a dar os frutos, ela mostra quem ela é. Tem gente que pelas folhas conhece e sabe o que é uma árvore que dá frutos. Vamos imaginar, laranja, por exemplo. O abacateiro, a pessoa conhece pela folha. Mas quem não conhece, olha e diz: eu não sei o que é isso. Que isso?
que árvore é essa? Ela é frutífera? É, mas eu não estou vendo fruto. Aí depois de um tempo, está lá o abacate, está lá o mamão. Ah, é um abacateiro. Ah, é uma jabuticabeira. É jabuticaba. Ah, por quê? Porque apareceu fruto. Como que a pessoa consegue ver que o outro está arrependido? Quando o fruto aparece. É ou não é? Posso dar um exemplo disso? Então deixa para lá. Posso dar um exemplo? Quem aqui já conheceu alguém cachaceiro? É? E você que está me assistindo aí, você já conheceu alguém cachaceiro? É? Quem foi que falou eu mesmo aí? Amara. Oh, meu Deus, Amara. Pois é, Amara gostava de cachaça, de beber. O Zé também, né, Zé? Gostava também. Quem é que gostava mesmo? Deixa eu ver. Levanta a mão, irmão. Pelo amor de Deus. Opa, o casal ali também. Certo. Só que aí, chegou um momento em que a pessoa pôs a mão na consciência e pensou: isso me prejudica. Isso acaba com a minha saúde. Acaba com a minha reputação. Porque o sujeito chega em casa chamando urubu de minha pomba. Ele tá fora de si. É ou não é? Ele disse que namorou com uma moça a noite todinha. Depois os amigos disseram que ele estava beijando, era o cachorro. Tá feliz por quê? Rapaz, essa madrugada eu fiquei com uma moça lá no escadão ali, ó. Que mulher, viu? Aí depois puxaram a filmagem, estava ele e um cachorrinho. Ele beijava o cachorrinho beijava ele. Então, ele entende que isso é ruim. E ele começa a buscar solução para isso. Ele começa a dizer: eu não consigo sozinho, porque o vício me vence. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou deixar esse mal. E aí o que o Espírito Santo faz quando alguém rasga o coração? Lembra da palavra? Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Quando alguém rasga o coração para Deus, Jesus entra como entrou na casa do Levi, ou do Mateus, como entrou na casa do Zaqueu. Ele entra e começa uma transformação a ponto da pessoa não querer mais usar a droga, não querer mais beber aquela cachaça, aquela cerveja. E aí a mulher dele, a esposa, olha, disseram que, sei lá, não muda, já faz uma semana que ele não está bebendo. Sei não, não sei não, de repente é fogo de palha. Aí passa um mês sem beber, sem bebida, 2 meses, e deu 2 meses, aí ele chega para a mulher e diz: eu tenho que dizer uma notícia. Ela: o que foi? Mês que vem é meu batismo. O pastor falou do batismo e eu entendi a força que tem o Evangelho. E eu entendi que eu devo cumprir toda a justiça de Deus. Eu estou te falando porque eu queria muito que você e o menino fossem comigo no meu batismo. Como eu queria que meu filho assistisse esse exemplo. Como eu queria que você, minha mulher, assistisse isso. E aí a mulher diz: eu vou ver, que esses negócios de crente, você sabe como é que é, eu não gosto disso. É normal acontecer isso. E aí ele vai para o batismo. Aí a mulher dele vê ele descendo as águas. Aí o marido sai das águas e as lágrimas
começam a se misturar com a água do batismo, e ele chora muito, levanta as mãos aos céus e diz: meu Deus, obrigado, eu já estou limpo, eu tenho agora que te agradar. A mulher olha e vê o marido chorando, chora também, a criança chora também, os três se abraçam, e aquela mulher no seu íntimo diz: eu não sei o que houve, mas eu sei que ele está transformado. E ela começa a ver frutos de arrependimento. Ela começa a enxergar no marido os frutos do arrependimento. E aí o pastor diz assim: olhem, e todos que se batizaram hoje, amanhã domingo, hein? Santa Ceia, hein? Não falta não. Santa Ceia do Senhor, hein? E você é esposa dele? Poxa, seja muito bem-vinda. Esse garotão aqui é seu filho. Olha que família linda. Olha, aproveite que você veio hoje ao batismo do teu marido. Venha amanhã no culto conosco na ceia. Prazer receber vocês. E ela chega em casa, conversa com o marido está lá com a Bíblia aberta, e ela terminando o almoço, ela olha para a sala, está ele de joelho orando, e o filhinho também do lado dele também dizendo que está orando. E ela pensa: eu vou nessa igreja. Eu vou nessa igreja. No outro dia de manhã ela vai para o culto. E quando ela chega no culto, ela escuta a palavra e levanta a mão. E recebe Jesus como Salvador. Você sabe o que aconteceu? Ele produziu um fruto e ela comeu. Quando ela comeu do fruto do arrependimento, ela entendeu: é disso que eu preciso também. Então, quando o João Batista é usado por Deus para dizer: vocês são raças de víboras, vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitos, mas por dentro vocês são podres. Produzir fruto de arrependimento. O que ele está dizendo? Se arrependam, e através da mudança de vida de vocês, outros vão ver essa mudança, e vão comer desse fruto, e vão mudar também. É disso. Jesus entrou na casa, eu encerro aqui, e transformou a vida de Mateus. Só para você ter uma ideia, o significado, só para encerrar, o significado do nome Levi significa junto ou aderido. Só que Levi, que está lá em Marcos 2, verso 13, é o mesmo Mateus de Mateus 9:9. É o mesmo homem. O nome Levi significa junto ou adquirido. E o nome Mateus significa presente de Deus. Se você juntar os dois nomes, porque é um só homem, mas com dois nomes, os dois nomes, você vai ter o quê? Um presente de Deus que ele adquiriu. Deus recebeu um grande presente, que foi Mateus. Deus quer você como um presente para Ele. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala assim: eu quero dar você para Deus como um presente. Vamos ficar todos de pé. Você sabe o que acontece? Eu sou um homem privilegiado. Quando eu estou lá no sítio, no Espaço Reviver, no sítio da igreja, e eu vejo aquela água branquinha na piscina, e eu pego você, que ainda não desceu as águas do batismo, e desço com você naquela água, e digo para você, pela confissão de fé que você fez, eu como ministro do Evangelho,
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu pego você assim, ó, e desço com você na água. E quando eu desço com você na água, que eu trago você de volta, eu dou você para Deus como um presente. Eu faço você morrer para o mundo. Ali você é sepultado para o mundo. Eu faço você morrer para o mundo. Mas quando eu trago você de volta da água, eu te trago como um presente para Deus. Você não gostaria de ser um presente para Deus? Ô pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já me batizei nas águas, eu já entendi que meu vocabulário tem que ser outro, eu já compreendi que eu preciso mudar de vida. Graças a Deus por você ter entendido isso. Só que a nossa luta é diária. E a conversão é dia após dia. A gente dia após dia vai mudando. A palavra do Senhor diz, e o Davi vai colocar na tela, que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Quanto mais velhos você e eu vamos ficando, dia após dia a gente vai melhorando por dentro. Quanto mais velhos nós vamos ficando na presença de Deus, por fora a gente vai ficando meio estragado. Bem estragado, né? Por fora é o que Paulo está falando, ó. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que está falando do corpo, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está dizendo o quê? Que quanto mais velho eu vou ficando, por fora a gente vai precisando de alguns retoques aí, de alguns reajustes, né? Mas por dentro a gente vai ficando cada dia melhor. A gente vai crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, e a gente vai agindo de forma diferente. A gente vai entendendo o evangelho, vai entendendo a palavra, vai entendendo o que é evangelho, o que é a palavra. Aí a gente vai mudando. O próprio Deus vai nos ensinando e a gente vai mudando, vai mudando, vai mudando. O próprio Espírito Santo e a graça de Deus nos alcança, que ela vai nos transformando. Glória a Deus por isso. Mas eu quero falar com você, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não recebeu Ele como teu único Salvador. E hoje, ouvindo a palavra, Deus está dizendo para você, primeira coisa que Ele está dizendo, arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Segunda coisa que Deus está te falando, rasgue o coração e não as suas vestes. Terceira coisa que Deus está falando, eu quero você como um presente para mim. Deixa eu entrar aí. Rasga teu coração e deixa eu entrar, porque eu estou batendo na porta. Quem ouvir a voz vai abrir e eu vou entrar. Cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, eu quero entrar na tua casa. A mesma coisa que ele falou para Mateus. Vamos que eu vou para a tua casa. A mesma coisa que ele falou para o Zaqueu. Vamos que eu quero entrar na tua casa. E agora ele está falando com você. Deixa eu entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua vida. Deixa eu entrar aí. Eu quero você como um presente para mim. Todos que ouviram essa mensagem e querem receber Jesus como Salvador, abrindo o coração e deixando Jesus entrar em você agora. Pastor, eu quero entregar a vida a Jesus. Então, onde você estiver nesse momento, levanta a sua mão comigo assim. Entrega a sua vida para Jesus. Tem alguém? Então, se tem, levanta a mão, porque eu vou orar por você agora. E abra o teu coração para Ele, rasga o teu coração. E eu também vou orar por você, que já conhece a palavra, mas está, pastor, eu estou afastado do caminho. Acabei me afastando do evangelho. Alguns problemas aconteceram, uma fraqueza espiritual veio, e eu acabei, me entristecendo, e saí da igreja. Mas hoje eu estou aqui, ouvindo a palavra, e eu quero voltar para Jesus.
Então, se tem alguém que vai reconciliar com Deus, saia do teu lugar, vem para cá. Eu vou orar pela tua vida agora. Amém? Se tem alguém que vai voltar para o caminho, sai do seu lugar e vem para cá, eu vou orar por você. E também vou orar por você, que já conhece a palavra, está firme com Jesus, mas quer uma oração, para Deus fortalecer você, para que você fique mais forte espiritualmente. E detalhe importante, não apenas para Deus te fortalecer, mas para o Senhor te conduzir por este caminho, e pelo verdadeiro caminho. Pastor, eu quero uma oração para que Deus me mantenha nesse caminho e fortalecido. Então venham para cá, eu vou orar por você agora. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao nome dele. Eu quero falar também com quem está me ouvindo pelo rádio. Tem gente agora que está me ouvindo pelo rádio. Tem gente agora que está me assistindo pelas mídias sociais. E tem gente agora também me assistindo pela televisão. Você que está me assistindo pela TV também. Jesus quer você. Quer entrar na sua vida. Rasgue o teu coração, não as suas vestes, mas rasgue o teu coração. Entregue-se ao Senhor Jesus. Se arrependa dos seus pecados, pois o mesmo Senhor está dizendo para você, como disse hoje na palavra, né? Se converta de todo o seu coração, se converta dos seus maus caminhos, se entregue a Jesus Cristo como seu único Salvador. E se você já o entregou, mas está fora do Evangelho, volte para Jesus agora. E todos que estão me assistindo também entenda que você que está firme no caminho, tem que permanecer firme nesse caminho e só consegue através da oração. Então eu vou convidar a todos que estão me assistindo agora, a todos que estão me ouvindo pelo rádio, a todos que estão aqui na igreja nesse momento, se puder, dobre o teu joelho agora, se você puder. Isso. Glória a Deus. Todos que estão em casa, se puderem fazer isso, façam, tá bom? Se você está me ouvindo pelo rádio e está em trânsito com o seu carro, não precisa parar o carro não, tá bom? Só ore conosco. E todos nós estamos aqui na Resgate Salvação, aqui em Osasco, São Paulo. Você vai falar comigo assim, a todos também que estão pela televisão. Digam todos comigo: meu Deus, eu ouvi a tua palavra e reconheço que Jesus Cristo, Ele é o meu único Salvador. Também reconheço que a cada dia eu preciso de mudanças na minha vida. Eu sozinho não consigo, só o teu Espírito Santo que pode me ajudar. Pai amado, também creio, a tua graça, ela me alcançou, ela me salvou, e agora eu me arrependo das minhas falhas, dos meus pecados, e eu te peço, me fortaleça neste momento. Pai amado, escreva meu nome no livro da vida e me abençoe para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Isso, fale com Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero agora abençoar a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. E em nome de Jesus, peço que o Senhor venha fortalecer a vida de cada uma delas. Eu peço que o Senhor venha, Senhor, colocar a tua bênção sobre a vida de cada uma delas. Senhor, repreendendo toda ação do inimigo, abençoando a vida dos teus servos que aqui estão. E eu declaro a tua bênção sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, esta pessoa que está também voltando para o caminho, esta pessoa que está precisando de força, fortalece, meu Pai, abençoa, meu Deus, traga bênção, vitória, traga cura, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Fique de pé no teu lugar. Glória a Deus. E você que acabou de assistir essa pregação, eu quero que você também se inscreva neste canal, ative os sininhos, tá, para receber as novas notificações de novas pregações que vão entrando no canal. Nos acompanhe aí e compartilhe também com todas as pessoas que você conhece, para que todos tenham também entendimento da palavra e que também venham assistir e ouvir o verdadeiro evangelho, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.
Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor.